Idosa de 80 anos confessa no tribunal. Segredo oculto deixa todo o tribunal horrorizado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. 8 horas da manhã. A sala de audiência número 3 ficava em um pequeno tribunal nos arredores da cidade. Alguns cidadãos estavam sentados no banco público, a maioria idosos e mulheres. O ambiente era monótono, entediante, como todas as manhãs no fórum local. De repente, a grande porta de madeira se abriu. Uma mulher idosa entrou apoiando-se em uma bengala. Cabelos totalmente brancos, costas curvadas, rosto enrugado e mãos trêmulas, mas os olhos tinham algo estranho, uma calma assustadora. Bom dia, senhora, posso ajudá-la? Luiz se aproximou, educadamente. Quero me confessar, ela disse devagar, de forma clara. Meu nome é Helena Martins. Eu matei uma pessoa. Luiz e Marcelo se entreolharam. A senhora, e disse o quê? Marcelo insistiu, desconfiado. Enterrei o corpo de uma moça no jardim, na primavera de 1962, continuou Helena, com a voz suave, como quem conta uma história antiga. 1962? Senhora, isso foi, e mais de 60 anos atrás. Luiz franziu a testa, incrédulo. Helena assentiu, os olhos permanecendo inalterados. Fiquei em silêncio todos esses anos. Mas agora, não posso mais. Minutos depois, Helena foi levada ao escritório do promotor de justiça de plantão, o Sr. Alberto Rocha. Um homem de meia idade, sério, conhecido por sua postura de eu não acredito em bobagens. Ele olhou Helena de cima a baixo e franziu a testa. A senhora pode dizer o nome da vítima? Isabela. Uma moça jovem. Órfã. Trabalhava como jardineira na casa do Sr. Ernesto Mendonça. E a senhora enterrou o corpo dela, e onde exatamente? No jardim da mansão deles, em Itabira. Alberto parou de escrever. Olhou para a secretária do tribunal, a senhora Marta, e disse baixinho. Há algum registro de desaparecimento de alguém chamada Isabela naquele ano? Não, senhor. Nenhuma ocorrência. Então, e com base em que confirmamos o depoimento? Helena tirou cuidadosamente do bolso um pedaço de papel antigo, dobrado em 4. Este é o mapa do local onde enterrei o corpo. Lembro de cada árvore. Alberto pegou o papel, deu uma olhada e franziu ainda mais a testa. Apesar de rústico, o desenho estava bem proporcionado e descrito com detalhes. Levem-na ao juiz de plantão, disse secamente. Quero saber se isso aqui é alguma piada. 15 minutos depois, Helena estava diante do juiz Frederico Souza, um homem severo, mas justo. Ao lado dele estavam a secretária Letícia e um agente de segurança chamado Paulo. Senhora Helena Martins, a voz de Frederico soou firme na sala silenciosa, a senhora tem consciência de que está fazendo uma confissão criminal? Tenho, respondeu Helena, sem hesitar. A senhora admite ter enterrado uma mulher Isabela no jardim do Sr. Ernesto Mendonça? Sim. A senhora a matou? Helena ficou em silêncio por alguns segundos, depois balançou a cabeça. Não matei. Mas enterrei o corpo. Fui cúmplice. Fiquei calada por tempo demais. Letícia sussurrou. Sem registro, sem testemunha, sem denúncia. Como julgar isso? O juiz Frederico recostou-se na cadeira, suspirando. Olhou para Helena, os olhos agora mais pensativos. Quero saber todos os detalhes. Contarei desde o início, Helena ergueu o rosto. Se o senhor tiver tempo. Tenho. Mas lembre-se, tudo o que disser será registrado. E se estiver mentindo será processada por falso testemunho. Não tenho mais nada a perder. Esta vida, e já é um bônus. Helena sorriu de leve e começou. Naquele exato momento, uma jovem repórter da emissora local Clara Ferreira entrou na área de atendimento ao público e ouviu de relance algumas palavras de Luiz. Ela disse que matou alguém. Enterrou o corpo em 1962. O quê? Clara virou-se de repente. Quem disse isso?
Uma senhora. Chama-se Helena Martins. Foi levada para falar com o promotor e o juiz. Me deixe entrar. Não pode. Sessão fechada. Clara ligou o gravador e se voltou para o cinegrafista Rafael. Grava tudo. Pode ser uma bomba. Menos de uma hora depois, Clara publicou a notícia nas redes sociais. Choque, idosa de 80 anos se confessa assassina, diz ter enterrado o corpo há 61 anos. A matéria viralizou imediatamente. Grandes portais como Folha de São Paulo, Globo, Estadão replicaram a notícia. Internautas compartilharam freneticamente. Essa senhora está maluca? Será delírio de idade? Se for verdade, é mais assustador que filme. Justiça para a vítima Isabela. O telefone do tribunal começou a tocar sem parar. Aqui é da Record, a senhora Helena Martins ainda está aí? SBT quer marcar entrevista com o promotor. Somos do UOL Notícias, pedimos confirmação da informação. Frederico bateu com força na mesa. Desliguem tudo. Suspender temporariamente contato com a imprensa. Paulo perguntou em voz baixa. Senhor, e se essa história for verdadeira? Então estamos diante de um assassinato silencioso que durou mais de meio século. E se for mentira, e estamos diante da mulher mais solitária do Brasil? À tarde, Helena foi levada para a cela de isolamento. Um cômodo pequeno, frio, com apenas uma cama de ferro e uma mesinha. Paulo entrou, colocou um copo d'água sobre a mesa. A senhora precisa de mais alguma coisa? Apenas, e que alguém me ouça. Depois de tantos anos. Por que só agora contou tudo? Porque tive medo. Porque fui covarde. Porque tinha marido, filhos, uma vida inteira para fugir. Mas agora, e não tenho mais ninguém. Paulo não soube o que dizer. Apenas ficou ali, em silêncio, olhando aquela mulher sentada, imóvel, com um olhar distante, como se enxergasse através das paredes cinzentas. Naquela noite, o telejornal noturno começou com uma reportagem especial. Campinas em choque, idosa de 80 anos se confessa autora de assassinato, diz ter enterrado o corpo em 1962. As imagens mostravam Helena entrando no tribunal, andando devagar, mãos trêmulas, olhar frio. A repórter Clara, diante do prédio, anunciou. Ainda não há confirmação oficial da polícia, mas informações indicam que Helena Del Martins teria sido empregada doméstica de uma família aristocrática em Itabira. A jovem Isabela, cuja morte foi mencionada, nunca teve registro de desaparecimento. Nas redes sociais, o público se dividiu em dois grupos. Grupo que apoia, ela é corajosa. Só alguém com consciência voltaria para confessar após 60 anos. Talvez tenha sido um trauma psicológico pesado demais. Grupo que desconfia, inventando história para chamar atenção. Está enganando a imprensa. Precisa de avaliação psiquiátrica. Um homem de meia idade chamado Gilberto que morou perto da mansão de La Mendonça na juventude comentou numa reportagem. Lembro de uma moça chamada Isabela que trabalhava no jardim lá. Um dia, ela simplesmente sumiu sem deixar rastro. Na manhã seguinte, jornalistas já se aglomeravam no tribunal. Na cela, Helena ainda estava lá, calada, imóvel. Segurava firme o antigo mapa, os olhos fixos nas marcas tremidas feitas anos atrás. Dentro dela, o passado acabava de ser desenterrado como uma cova escancarada por uma tempestade. Comecei a trabalhar na mansão de Itabira no outono de 1961, Helena ergueu o olhar, agora sem brilho. Na época, eu tinha acabado de completar 19 anos. O juiz Frederico fazia anotações em silêncio, o promotor Alberto permanecia ao lado, sombrio. O que fazia na mansão? Perguntou Letícia, a secretária. Era empregada. Limpava, cozinhava, cuidava do jardim da frente. Quem era o dono da casa? O senhor Ernesto Mendonça e sua esposa, Dona Cláudia. Eles eram da velha aristocracia, viviam isolados, mas com muito poder. Mais alguém trabalhava lá? Sim. Havia 4 funcionários, eu,
o mordomo idoso chamado Raimundo, a cozinheira Carmen, um rapaz chamado Júlio que cuidava dos cavalos. Depois chegou Isabela. Isabela era que morreu, interrompeu Frederico. Helena assentiu levemente e continuou. A mansão de Itabira ficava a alguns quilômetros do centro da cidade, cercada por campos de oliveiras e colinas áridas. Paredes de pedra grossas, corredores escuros, janelas altas sempre cobertas com pesadas cortinas de veludo. Helena se recordava do primeiro dia de trabalho. Você conhece as regras desta casa? Raimundo, o mordomo, a advertiu com seriedade. Não perguntar, não comentar, não olhar para os patrões sem permissão. Sim, senhor Raimundo. Todos os dias, levantar às 5 da manhã. A cama dos patrões deve ser arrumada, o café servido às 7, a porta trancada às 8 da noite. Entendido. Raimundo assentiu e levou Helena por um longo corredor até a ala dos empregados. Seu quarto era pequeno, com paredes úmidas, mas arrumado. Na primeira noite, ela ouviu uma discussão vinda do andar de cima. Ernesto, quanto o senhor bebeu hoje? A voz de uma mulher. Cale-se, Cláudia. Faço o que bem entendo. Logo após, o som de um copo se quebrando. Na manhã seguinte, Carmen a cozinheira cortava cebolas e comentou baixinho. Você se acostuma. Aqui dentro, o som de cacos é menor que o som de suspiros. Por que não vai embora? Helena sussurrou. Por dinheiro. E por medo. Todos aqui têm medo do senhor Ernesto. Em menos de uma semana, Helena já havia entendido. Ernesto nunca gritava com os empregados, mas sempre que passava, todos abaixavam a cabeça, prendiam a respiração. Cláudia era fria, movia-se como uma sombra, com um olhar vazio. Um dia, Isabela apareceu. Foi Raimundo quem a levou até a cozinha e a apresentou. Esta é Isabela, do orfanato de Salvador. Vai cuidar do Jardim dos Fundos. Isabela sorriu timidamente, cabelos castanhos caindo sobre o rosto, olhos brilhantes e voz suave. Prazer em conhecer. Vou me esforçar ao máximo. Bem-vinda, disse Carmen, limpando o suor com um pano, sorrindo. Finalmente alguém mais jovem que eu. Helena e Isabela logo se tornaram amigas. As duas jovens conversavam depois do expediente, ao cair da noite, sentadas nos degraus atrás da cozinha com vista para o Jardim dos Fundos. O que você sonhava fazer antes de vir para cá? Perguntou Isabela. Ser enfermeira, sorriu Helena. Mas a vida não deu chance. Eu queria estudar arte. Desenho bem. Aqui, não tem cor. Só escuridão e silêncio. Isabela assentiu. Ficaram em silêncio por alguns instantes, depois riram juntas. Pelo menos você tem a mim, disse Isabela. Nós vamos manter uma outra acordada. Apesar do trabalho cansativo, a presença de Isabela tornava o ambiente menos sufocante. Todas as manhãs, ela regava as plantas, cantarolando baixinho, suavizando o clima pesado. Mas Helena começou a notar o olhar que Ernesto lançava sobre Isabela. Não era o olhar de um patrão. Ernesto não para de olhar para aquela menina, comentou Cláudia certa noite durante o jantar, colocando a faca sobre o prato. É vergonhoso. Ela é a garota mais bonita da casa, Ernesto sorriu com desdém. Mais bonita que você. Cláudia empalideceu, sem responder. Os empregados ficaram em silêncio absoluto. Naquela noite, Helena viu Isabela sozinha no Jardim dos Fundos, os olhos vermelhos. O que houve com você? Nada. Só estou cansada. Alguém te fez algo? Isabela não respondeu. Apenas balançou a cabeça suavemente e se afastou. Uma semana depois, Helena viu Ernesto e Isabela conversando na estufa. A porta de vidro estava entreaberta. Helena se aproximou silenciosamente, conseguindo ouvir algumas frases. Você é só uma órfã. Acha mesmo que tenho direito de me rejeitar? Eu não sou um objeto que o senhor pode usar como quiser. Cale a boca, se não quiser perder o emprego e a vida. Helena recuou, o coração disparado.
Quis gritar, mas suas pernas pareciam pregadas ao chão. Naquela noite, procurou Raimundo, pedindo ajuda. Precisamos fazer alguma coisa. O Sr. Ernesto está. SHHH. Raimundo a interrompeu, olhando ao redor. Você não sabe o que está dizendo. Mas Isabela e ele vai. Cale a boca. Raimundo segurou o braço de Helena com força, os olhos vermelhos de raiva. Já vi coisas piores acontecendo aqui. E continuo vivo porque sei que silêncio é sobrevivência. Helena puxou o braço de volta, dando um passo atrás. Você é covarde. Você vai entender quando o sangue for derramado. No dia seguinte, Isabela não apareceu para trabalhar. Carmen balançou a cabeça. Ouvi dizer que está doente. Dona Cláudia mandou deixá-la repousar alguns dias. Helena tentou saber mais, mas foi impedida de se aproximar. Uma semana depois, Isabela voltou visivelmente mais magra. Já não cantava. Já não desenhava. Você está bem? Helena perguntou baixinho. Ele e Isabela tremia. Ele me estuprou. E agora estou grávida. Helena ficou em choque. Eu vou embora. Não posso continuar aqui. Você tem para onde ir? Não. Mas prefiro vagar pelas ruas a continuar presa nesse lugar. Isabela apertou a mão de Helena e sussurrou. Eu vou manter o bebê. Custe o que custar. Helena abraçou Isabela, tomada por uma culpa profunda. Ela devia ter impedido aquilo. Devia ter alertado. Mas teve medo. Alguns dias depois, Ernesto chamou Helena ao seu quarto particular. Você é próxima de Isabela, não é? Sim, e senhor, e mais só um pouco. Quero que ela tire essa coisa crescendo na barriga. Ela e não quer abortar. Você acha que estou pedindo a opinião dela? Ernesto bateu na mesa com força. Se você não a convencer, as duas vão pagar caro. Helena saiu do quarto com as pernas trêmulas. Foi direto procurar Isabela. Você precisa ir embora. Esta noite. Não pode mais ficar. Mas eu não tenho dinheiro. Tenho um pouco guardado. Leve. Encontre alguém e recomece. Você vai se meter em encrenca. Desde que você esteja a salvo. Isabela chorou e abraçou Helena com força. Obrigada. Você é a única aqui que tem coração. Mas naquela noite, Isabela não conseguiu fugir. Foi pega arrumando as coisas. Ernesto ficou furioso, espancou-a até ela perder os sentidos. Depois, trancou-a no porão. Desde aquele dia, Helena não viu mais Isabela à luz do dia. Mas todas as noites, escutava soluços vindos da escada de pedra. Gritos abafados que pareciam atravessar paredes e perfurar o coração. Não me deixem aqui. Alguém, me ajuda, por favor. Helena se encolhia debaixo das cobertas, os olhos arregalados. Raimundo evitava qualquer contato. Carmen desviava todas as perguntas. Júlio havia pedido demissão na semana anterior. Quanto a Helena, cada dia era como descer mais um degrau no inferno. Lembro perfeitamente daquela noite, Helena olhou fixamente para o promotor Alberto. Tudo começou quando o Sr. Ernesto veio me chamar no meio da madrugada. Por qual motivo? Letícia perguntou, sem parar de escrever. Disse que havia algo para limpar. Um cômodo no porão. No porão? Sim. O lugar onde ninguém tinha permissão para entrar. Cerca de uma semana após Isabela ser trancada, naquela noite chovia sem parar. Cada gota batendo nas telhas soava como um aviso do destino. Helena foi acordada por batidas apressadas. Raimundo estava na porta do quarto, encurvado, evitando olhá-la nos olhos. O Sr. Ernesto a chama. No porão. Agora. Pra quê? Apenas sigo ordens. Helena vestiu o casaco e, tremendo, seguiu Raimundo.
A porta de ferro do porão estava entreaberta, revelando degraus de pedra sombrios. Um ar frio e úmido subia do fundo. Ernesto a esperava lá embaixo, segurando uma vela. Traga o balde com água. Limpe o chão. Helena olhou ao redor. Um leve cheiro de sangue pairava no ar. Estava espesso, sufocante. Ao fundo, a porta de um quartinho estava entreaberta. Dentro, tudo escuro. Onde está Isabela? Helena perguntou, a voz presa na garganta. Cale a boca. Faça o seu trabalho. Helena desceu com o balde nas mãos. Ao passar diante da porta do quartinho, ouviu uma respiração fraca, quase um gemido. Por uma fresta, uma mão trêmula surgiu. Helena. Ela largou o balde e correu, mas Ernesto a puxou com força. Eu disse para não se meter. Ela está grávida. O senhor está matando ela, gritou Helena. Ela desonrou esta casa. Acha que vai dar à luz meu filho? Ela não tem ninguém. É uma órfã. Só quer viver. Ernesto deu um tapa violento. Helena caiu no chão de pedra, atordoada. Cale a boca. Você também é uma criada, Helena. Não pense que bondade te dá o direito de falar alto. Helena não respondeu. Ficou sentada, as mãos cerradas, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela noite inteira, ela limpou o chão mecanicamente. Ernesto a observava em silêncio, sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, Raimundo a evitou. Carmen se aproximou em silêncio e lhe entregou um saco com pão, sussurrando. Leve para Isabela. Mas sem que ninguém veja. Helena assentiu com a cabeça, as mãos trêmulas. No dia seguinte, Helena ouviu uma discussão no andar de cima. Cláudia gritou. Ela está realmente grávida. Já falei. Ela se recusou a abortar. E o que você vai fazer? Quer que a cidade inteira saiba que engravidou uma criada? Eu vou resolver. Não quero saber. Não quero me envolver. Exato. E você também não vai dizer uma palavra. A porta bateu com força. Helena, escondida no canto da escada, sentia o coração disparado. Naquela noite, ela desceu ao porão novamente com um saco de pão. A porta do quartinho ainda estava entreaberta. Empurrou-a com cuidado. Na escuridão, Isabela estava encolhida no chão frio, cabelos emaranhados, lábios secos. Seus olhos, ainda que turvos, reconheceram Helena. Você, e veio? Sim. Trouxe comida. Você precisa viver. Meu bebê, e ainda está vivo? Eu não sei. Mas você tem que ser forte. Isabela apertou a mão de Helena. As lágrimas desciam por suas bochechas pálidas. Ele disse que vai me matar se eu não abortar. Mas eu não posso. Esse bebê é a única vida que eu tenho. Eu vou te ajudar a fugir. Vamos encontrar um jeito. Ninguém mais acredita em mim. Só você. Helena ficou em silêncio, os olhos marejados. Deixou o saco de pão ao lado dela e saiu, com o coração apertado. Alguns dias depois, Ernesto voltou a chamar Helena. Você falou algo para Isabela? Não, senhor. Ótimo. Ela está muito fraca. Logo isso vai acabar. O que o senhor quer dizer com isso? Você não precisa saber. Mas lembre-se, e ninguém mais entra no porão. Helena assentiu, abaixando a cabeça, e se retirou. Naquela mesma noite, ela ouviu os lamentos outra vez. Alguém, me ajuda, por favor. Aquela voz fraca parecia vir de outro mundo. Helena não conseguiu dormir. Chorou em silêncio, com a cabeça apoiada nos braços. Na manhã seguinte, Carmen se aproximou discretamente na cozinha. Eu não aguento mais, Helena. O que você sabe? Ouvi Ernesto dizendo que ia dar algum remédio para Isabela e um daqueles amargos, que fazem acabar com a gravidez. Você entregou para ela? Me recusei.
Mas o Raimundo levou. Helena cerrou os punhos. Não podemos deixar isso continuar. O que podemos fazer? Carmen olhou ao redor. Ninguém acredita em nós. Ninguém quer acreditar. Helena não respondeu. Sabia que Carmen estava certa. Mas também sabia e não podia mais voltar atrás. Uma semana depois. A tempestade da noite caiu como um dilúvio. Toda a mansão foi engolida pelo som do vento uivando e da chuva batendo nos vidros. Helena esperou todos dormirem e furtivamente pegou a chave de Raimundo enquanto ele dormia profundamente. Com uma lamparina na mão, desceu em silêncio até o porão. A porta enferrujada rangeu com um som assustador. Helena empurrou a porta do quartinho. Isabela? Silêncio. Isabela. Você me escuta? A escuridão era espessa. Um cheiro úmido e pútrido tomou conta do ar. Helena se aproximou. No chão de pedra, Isabela jazia imóvel, os braços estendidos, os olhos entreabertos. Meu Deus! Não! Isabela! Helena correu até ela, sacudindo-a levemente. Nada. Colocou a mão sobre o peito de Isabela. Nenhum batimento. O corpo estava gelado. Sob sua cabeça, uma mancha de sangue seco. Não. Você não pode morrer. Não pode. Helena gritou, as lágrimas escorrendo. Abraçou o corpo gélido com força, como se quisesse trazer de volta a alma que partirá. Passos se aproximaram. Ernesto apareceu, o rosto frio como pedra. O que faz aqui? Ela está morta. Você matou ela. Ninguém sabe disso. E ninguém vai saber. Eu vou chamar a polícia. Chame. Uma empregada acusando um aristocrata? Quem vai acreditar? Vou contar para todos. E eu vou dizer que foi você quem enterrou o corpo. Você ajudou. Você foi cúmplice. Helena congelou. Se quer sua família viva, cave um buraco no jardim. Agora. Você está louco. Cave. Ou morra com ela. Em pânico, Helena obedeceu. Sob a chuva torrencial, o barro escorrendo, suas mãos tremiam ao segurar a enxada. Ernesto observava debaixo da varanda, com um guarda-chuva na mão, como um mestre controlando uma marionete. Raimundo estava atrás, calado. Os olhos vazios. Quando o buraco estava fundo o bastante, Ernesto carregou o corpo de Isabela enrolado num velho cobertor e o lançou. Um som surdo ecoou, leve como vento, mas pesado como pedra no coração. Agora enterre. Helena não lembra como fez. Apenas dos sons da terra sendo jogada, das lágrimas misturadas com a lama, da respiração presa na garganta. Quando terminou, Ernesto mandou Raimundo queimar todos os cobertores e roupas de Isabela. Nenhuma pista. Helena desabou ao lado de uma árvore, as mãos sujas de sangue e lama. Ernesto se aproximou, curvando-se levemente. Se você abrir a boca, você morre. Seu filho morre. Toda a sua família pagará. Depois virou as costas, o casaco preto esvoaçando com o vento. Eu cavei aquele buraco com minhas mãos trêmulas sob a tempestade, Helena contou ao juiz Frederico, a voz rouca. Aquela foi a noite em que perdi a mim mesma. A sala ficou em silêncio. Alberto parou de escrever e levantou o olhar. Letícia não digitava mais, apenas encarava o rosto pálido de Helena, quase translúcido. Você enterrou o corpo sozinha? Perguntou o promotor. Raimundo estava lá. Mas só ficou parado. Sem dizer uma palavra. E Ernesto? Observou. Não encostou na terra. Não se curvou. Não tomou uma gota de chuva sequer. O juiz franziu a testa. Por que não fugiu? Eu quis, Helena riu amargamente. Pensei em correr no meio da noite, com as mãos sujas de lama e sangue, atravessar os campos de oliveiras até a delegacia. Mas pensei, em quem acreditaria em mim? Uma empregada?
Uma jovem de 19 anos, sem família, sem poder, contra um aristocrata como o Sr. Ernesto Mendonça? Ninguém respondeu. Eu escolhi errado. Eu me calei. Na manhã seguinte, a mansão parecia intocada. A chuva ainda caía fina, mas por dentro todos agiam como se nada tivesse acontecido. Só Helena, com as mãos inchadas e os olhos escuros, vagava como sonâmbula. Carmen a observava com preocupação. Ouvi dizer e que ele te chamou no porão ontem à noite. Sim. E como está Isabela? Helena permaneceu em silêncio. Preciso saber. Preciso rezar por sua alma. Helena olhou para Carmen, os olhos vermelhos. Não pergunte mais. Você já sabe. Carmen assentiu, virando o rosto, apertando a faca com força enquanto cortava cebolas. Ao meio-dia, Ernesto reuniu todos os empregados no salão principal. A partir de hoje, ninguém pode ir ao Jardim dos Fundos sem minha autorização. Raimundo questionou. Senhor, o jardim precisa de rega diária. Mandarei outra pessoa. Vocês cuidem apenas do interior. Helena baixou a cabeça, o coração apertado. Os olhos de Ernesto cruzaram com os dela, frios como lâminas. Isabela fugiu. Roubou dinheiro e desapareceu. Um murmúrio se espalhou. Impossível! Carmen exclamou. Ela nunca. Ernesto se virou imediatamente. O que você quer dizer? Nada e nada, senhor. Ele assentiu e declarou. Quem mencionar o nome dela novamente, será demitido. Sem pagamento. Sem referências. Ninguém respondeu. Apenas o tic-tac do relógio de parede soava como marteladas na consciência de todos. Naquela noite, Helena foi até o Jardim dos Fundos. Sob o luar pálido, ajoelhou-se sobre a terra recém-coberta. A grama ainda não tinha crescido, só terra úmida e marcas visíveis da enxada. Você está aqui, Isabela, sussurrou. Me perdoa. Passos ecoaram atrás dela. Helena virou-se. Era Raimundo. Eu sabia que você viria. Não consigo dormir. Nem eu. Ficaram lado a lado, em silêncio. Após alguns minutos, Raimundo disse. Pensei que sobreviver em silêncio era suficiente. Mas ontem percebi que fui um covarde. Helena não respondeu. Se algum dia você quiser contar essa história e eu testemunharei. Ela o olhou, surpresa. Sério? Fiquei calado a vida inteira. Mas talvez eu deva um pedido de perdão àquela menina. Lágrimas escorreram dos olhos de Helena. Obrigada. Mas ninguém vai acreditar. Vão dizer que é alucinação minha. Então teremos que esperar. Um dia, a verdade falará por si. Uma semana depois, Helena foi chamada ao quarto de Cláudia. A mulher estava sentada diante da penteadeira, segurando uma xícara de chá, olhos fundos. Eu sei o que aconteceu. O que exatamente, senhora? Sobre Isabela. Sobre o bebê. Sobre a morte. Helena hesitou. A senhora não tentou impedir ele? Cláudia sorriu com amargura. Você acha que eu tinha algum poder nesta casa? Mas, a senhora é a esposa dele. Justamente por isso fiquei calada. Preservo o nome da família. Protejo nossos laços. E meninas como Isabela ninguém lembra delas. A senhora é cruel. Não. Sou fraca. Mais fraca do que você imagina. Helena apertou os punhos. A senhora vai contar para alguém? Não. Não sou tola. Cláudia se levantou, foi até a janela e olhou para o Jardim dos Fundos. Mas toda vez que olho para lá vejo sangue nas minhas mãos. Meses se passaram. A mansão funcionava como antes. Mas a atmosfera nunca mais foi a mesma. Carmen ficou mais calada. Raimundo falava menos. E Helena ela vivia como um fantasma.
Todas as noites, ela ia ao Jardim dos Fundos e acendia uma vela junto à árvore sob a qual Isabela estava enterrada. Você não será esquecida, ela dizia. Eu prometo. Mas o mundo esqueceu rápido. Ninguém perguntou por Isabela. Ninguém registrou o desaparecimento. Ninguém veio procurá-la. Uma órfã. Uma alma sem nome. Helena se lembrava dos sonhos. Nos sonhos, Isabela aparecia no jardim, com a barriga arredondada, sorrindo. Mas sempre que Helena se aproximava, ela caía no chão, o sangue jorrava da boca, os olhos arregalados como naquela última noite. Helena acordava gritando em silêncio. Numa tarde de junho, Raimundo trouxe uma notícia. A família do Sr. Ernesto vai se mudar. Vão vender a mansão para ingleses. Vão para onde? São Paulo. Parece que querem apagar qualquer lembrança deste lugar. Helena ficou em frente ao antigo quarto de Isabela pela última vez. A porta estava trancada, nenhum vestígio restava. Com a unha, ela arranhou a madeira, perdoe-nos. Carmen abraçou Helena, sussurrando. Você tem para onde ir? Minha irmã está em Salvador. Vou voltar para lá. Prometa que vai viver, mesmo com essa cicatriz. Você também. Ambas carregamos ela com a gente. No dia da partida, Helena olhou uma última vez para o Jardim dos Fundos. A brisa soprou suavemente. No chão, flores silvestres começavam a brotar frágeis e silenciosas como a alma de Isabela. Na sala de audiências, Alberto perguntou. Por que a senhora não denunciou à polícia depois que aquela família se mudou? Eu queria. Mas, eu tinha medo. Já estava acostumada com o silêncio. Eu tinha marido, filhos. Toda vez que pensava em contar, imaginava perder tudo. E quando foi que a senhora começou a se arrepender? Helena sorriu tristemente. Eu nunca deixei de me arrepender. Cada choro que ouvi na minha vida, era a voz de Isabela. Eu saí daquela mansão não como uma sobrevivente, mas como uma fugitiva, disse Helena lentamente, mas nunca consegui fugir por completo. O promotor Alberto folheou novamente o dossiê de anotações, o olhar cortante. A senhora se casou depois disso? Sim. Conheci meu marido em Salvador, onde fui morar depois de deixar Itabira. Ele era um homem bom, um professor do interior chamado Joaquim. Ele sabia do que aconteceu na mansão de Itabira? Helena balançou a cabeça, a voz embargada. Não. Nunca tive coragem de contar. Sempre que pensava em falar, via o rosto de Isabela, os olhos dela me perguntando, por que você não me protegeu? Eu não aguentava. Letícia anotava cada palavra. A sala de audiências estava silenciosa como um túmulo. Nos casamos em 1964, continuou Helena, e eu tentei viver normalmente. Mas, eu nunca vivi de verdade. Nos primeiros anos de casamento, Joaquim frequentemente abraçava a esposa após os pesadelos que ela tinha. O que você sonhou dessa vez? Ele perguntava quando Helena acordava no meio da noite, suada. Só mais um pesadelo, e bobo. Tem algo te preocupando? Não. Eu estou bem. Mas Helena não estava bem. Cada vez que chovia, cada trovão a fazia tremer. Em algumas noites, ela ia ao quintal e ficava em pé sob a chuva, como hipnotizada. Joaquim se preocupava. Você vai pegar frio, entra pra dentro. Não. Quero ficar mais um pouco. Helena, tem algo que você está escondendo de mim, não é? Não. Só tenho muitos sonhos ruins. Joaquim não insistia. Mas seus olhos sempre carregavam dúvida e compaixão. Quando o primeiro filho do casal nasceu, Helena deu a ele o nome de Daniel, um nome que lembrava Isabela, como um pedido de perdão silencioso. Certa vez, enquanto ninava o bebê, Joaquim perguntou: o que você sente quando olha para ele? Eu penso, que ninguém tem o direito de tirar de uma mulher o direito de ser mãe. Isso soa, muito pesado, Helena. Pesado como a verdade que eu enterrei com minha própria vida. Joaquim parou.
Você, tem algo no passado? Helena balançou a cabeça e beijou a testa do filho. O passado é algo que eu não quero que ninguém carregue comigo. Os anos passaram, e Helena viveu como uma esposa exemplar, uma mãe dedicada. Mas por dentro, o trauma corroía célula por célula. Cada vez que lia sobre alguém desaparecido, entrava em pânico. Uma garota de 17 anos desapareceu em Natal. Helena pousava o jornal, os olhos embaçados. Mais uma Isabela, ela sussurrava. Joaquim colocava a mão em seu ombro. O que houve? Você se abala com tudo. Você não entende, e essas garotas, quando somem, ninguém procura. Elas desaparecem do mapa como se nunca tivessem existido. Outra vez, ao ouvir uma reportagem no rádio sobre uma mulher encontrada morta numa floresta, Helena desabou sobre a mesa e chorou compulsivamente. Seu filho Daniel, então com 8 anos, perguntou. Mamãe, você conhecia ela? Não, meu filho. Mas eu entendo o que ela passou. O tormento não vinha só à noite. Ele a acompanhava em almoços em família, nas conversas mais banais. Uma noite, quando sua filha caçula contou que foi injustamente repreendida por um professor, Helena reagiu com intensidade. Você tem que se defender. Não pode ficar em silêncio. Mas mamãe, eu fiquei com medo. Medo não. Medo é perder tudo. Entendeu? Todos na mesa ficaram em choque. Joaquim segurou a mão da esposa com cuidado. Helena, e você está bem? Ela levantou o rosto, os olhos marejados. Desculpa, e me desculpa, filha. Quando Helena tinha 45 anos, recebeu a notícia de que Raimundo havia morrido num convento no norte do país. Ele deixou uma carta, entregue por um amigo. Na carta, lia-se: Nunca esqueci. Nenhum dia sequer. Rezei por Isabela até o fim dos meus dias. Se você estiver lendo isto, peço que perdoe um covarde como eu. Helena apertou a carta contra o peito. Naquela noite, caminhou por 2 horas sob a chuva. Cada passo como se esmagasse os ossos do passado. Em 1992, Helena voltou a Itabira pela primeira vez após 30 anos. A mansão dos Mendonça estava abandonada, o mato alto chegava à cintura, as paredes cobertas de musgo. Ela ficou diante do portão enferrujado, a mão trêmula tocando o ferro frio. Você ainda está aqui, Isabela, sussurrou. Não teve coragem de entrar. Apenas olhou de longe e foi embora. Naquele momento, não conseguiu cavar. Faltou coragem. O tempo passou. Joaquim faleceu quando Helena tinha 73 anos, vítima de um AVC. Durante o enterro, Helena parecia uma sombra, não chorou, não falou. Daniel segurou a mão da mãe. Mãe, a senhora precisa viver por nós. Filho, e eu não sei se algum dia vivi de verdade. Daniel ficou em silêncio. Sua filha caçula, Clara, perguntou um dia. Mãe, a senhora tem algum segredo? Tenho. Mas tenho medo de que, se contar, vocês deixem de me amar. Nada vai fazer a gente parar de amar a senhora. Helena apenas sorriu com tristeza. Um sorriso sem destino. Em 2023, Helena completou 80 anos. Morava sozinha num pequeno apartamento em Campinas. Seus filhos já tinham suas próprias vidas. Ainda amavam, mas a distância era visível. Todas as manhãs, Helena acordava ao som do vento passando pela janela. Todas as noites, sentava-se à mesa pequena e escrevia em seu diário palavras que ninguém leria, sobre alguém que ninguém lembrava. Um dia, viu no jornal uma reportagem sobre uma vala comum descoberta no sul do Brasil. O apresentador dizia: a justiça pode tardar, mas ela nunca desaparece. Helena permaneceu imóvel diante da TV. Depois, entrou no quarto e abriu um baú antigo guardado por mais de 60 anos. Dentro, havia o mapa desenhado à mão indicando o local onde Isabela fora enterrada. Um pedaço de tecido manchado de lama. E uma carta.
A carta que ela escrevera à polícia em 1962. Nunca enviou. Mas agora, sabia, lhe chegará a hora. Naquela noite, Helena pegou o último ônibus para Itabira. Sozinha. Sem avisar ninguém. Ficou diante do portão da velha mansão. O mato estava alto, chegando à cintura. Suas mãos cavaram. Cavaram com uma pá comprada às pressas, com suas mãos enrugadas, com um trauma que nunca se calou. 3 horas depois, encontrou pedaços de tecido, ossos brancos, e um velho pente de ferro, o pente que Isabela costumava usar. Helena desabou em lágrimas. Me perdoa. Me perdoa. Reuniu tudo em silêncio e levou consigo. Ninguém viu quando deixou aquele terreno abandonado. Na manhã seguinte, Helena foi até a delegacia de Campinas. Foi sozinha, levando o mapa, os ossos e a antiga carta. E disse: Eu sou Helena Martins. Enterrei uma moça chamada Isabela há 61 anos. E agora, eu não consigo enterrar mais nada. Sei que não vão acreditar em mim, disse Helena na sala de interrogatório, olhando pela janela. Porque ninguém acredita numa velha que fala de assassinato ocorrido há mais de 60 anos. Mas eu não preciso ser acreditada. Preciso ser perdoada. O tenente Moreira, um investigador veterano de Campinas, estava sentado à frente dela, braços cruzados, expressão séria. A senhora disse que enterrou uma moça no jardim. Que ano foi isso? 1962. Local exato? Atrás da mansão do Sr. Ernesto Mendonça. Hoje é uma casa abandonada nos arredores de Itabira. Há testemunhas? Não. Os que sabiam e já morreram, ou perderam a memória. E por que confessar agora? Helena levantou os olhos. Não tenho mais o que esconder. E não quero morrer com esse pecado. Moreira suspirou fundo e bateu com a caneta na mesa. Vamos precisar confirmar. Eu trouxe o mapa. Helena colocou sobre a mesa a folha dobrada em 4, já amarelada pelo tempo. Nela, traços trêmulos de lápis desenhavam o jardim, com referências às árvores, ao poço seco, ao muro de pedra e um pequeno círculo com a inscrição Visabela. Moreira observou por alguns segundos, depois assentiu com a cabeça. Levarei a equipe de perícia ao local amanhã cedo. Helena concordou. Quero ir junto. A senhora tem certeza? Não é fácil encarar o passado. Vivi com ele por 61 anos. Um dia enfrentando é mais suportável que todo esse tempo fugindo. Na manhã seguinte, o carro da polícia levou Helena com a equipe forense até o terreno abandonado em Itabira. Era uma manhã de neblina espessa, os campos de oliveiras mergulhados numa névoa que pairava como fumaça. A velha mansão da família de La Mendonça surgiu como um fantasma acinzentado no meio da colina deserta. A médica legista Luana Ribeiro, uma mulher de meia idade de olhar afiado, desceu do carro segurando o mapa entregue por Helena. Vamos começar pela amendoeira velha, certo? Sim, respondeu Helena com a voz trêmula. Na época, ela era só um pouco mais alta que eu. Agora, e deve estar enorme. 3 agentes forenses começaram a isolar a área, medir e escavar. Helena ficou a poucos metros de distância, de braços cruzados, os olhos fixos em cada golpe da enxada. O som da enxada batendo nas pedras e da pá cavando a terra úmida se repetia, ritmado. Em menos de 30 minutos, um dos agentes gritou. Que diabos é isso? Luana Ribeiro se aproximou, se agachou. Algo de tom acinzentado surgia sob a terra e um pedaço de tecido rasgado, sujo de lama, e logo depois um fragmento de osso pequeno. Luana olhou para Moreira e assentiu. Pode ser osso humano. Helena caiu de joelhos no chão. Meu Deus, e eu não estava louca. Eu me lembrava certo. Moreira se aproximou e colocou a mão suavemente sobre o ombro dela. Vamos continuar com a escavação. Mas a senhora precisa voltar para a delegacia. Este é agora um local de crime. Eu não vou fugir. O senhor sabe disso. Eu sei, ele suspirou. Mas é o procedimento.
Naquela tarde, a notícia se espalhou por todo o país. Corpo possivelmente enterrado em 1962 é encontrado em mansão abandonada em Itabira. Suspeita se entrega após 61 anos de silêncio. O nome de Helena Del Martins dominava as redes sociais. Fotos antigas da juventude, imagens atuais no tribunal, e cenas do local escavado eram exaustivamente divulgadas pela imprensa. As manchetes estampavam todas as capas de jornal. Idosa de 80 anos confessa ter enterrado o jovem no jardim. Confissão que abala a consciência da sociedade. Culpa ou redenção? Na cela onde aguardava, Helena dividia o espaço com outra senhora, chamada Rosa, presa por sonegação de impostos. Rosa encarava. Você realmente matou alguém? Não matei. Fiquei em silêncio quando o outro matou. Dá no mesmo. Por que confessar agora? Nessa idade, quem se importa? Eu me importo. Rosa deu de ombros, resmungando. Se fosse eu, deixava tudo enterrado no esquecimento. Foi o que tentei por 60 anos. Mas o esquecimento não me enterrou. 2 dias depois, a polícia convocou Helena para o depoimento oficial. Ao lado de Moreira estava Beatriz, a defensora pública designada para representar Helena, uma mulher perto dos 50 anos, postura firme. Dona Helena, disse Beatriz, tem a obrigação de informar que a senhora não é obrigada a dizer nada que possa prejudicá-la. Não quero me defender. Quero defender a memória daquela menina. Então, por favor, relate com mais detalhes o que ocorreu na noite dos fatos. Helena respirou fundo. Contou tudo desde o início, os choros, os gritos, o porão, o frio, o olhar de Ernesto, as ameaças, a pá, a árvore e Raimundo, parado, em silêncio. Ao final do relato, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Beatriz falou suavemente. A senhora acredita que merece ser condenada? Acredito, e que não mereço descansar em paz enquanto não pagar pelo que fiz. Moreira perguntou. Se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Eu gritaria. Chamaria a polícia. Arrastaria Isabela daquele porão, nem que fosse para morrer tentando. Beatriz apoiou a mão sobre a mesa e disse. Nem todo mundo tem coragem de se entregar quando ninguém o acusa. Helena olhou para ela, os olhos sem mais medo. Eu não escolhi a prisão. Escolhi a verdade. O laudo da perícia confirmou que os ossos pertenciam a uma mulher entre 18 e 22 anos, grávida de poucas semanas no momento da morte. Um pente metálico e um pedaço de tecido com o nome Luísa bordado foram encontrados próximos. Tudo coincidia com o depoimento de Helena. A imprensa explodiu. Verdade revelada após 61 anos, quem era realmente a vítima? A justiça finalmente falou. O filho de Helena, Daniel, ao saber da notícia, pegou um voo de Porto Alegre para Campinas. Pediu para ver a mãe no presídio. Eles se encontraram frente a frente através do vidro, com um telefone em mãos. Mãe, por que nunca me contou? Você me odiaria. Não. Só tenho pena da senhora. Eu mereço desprezo. A senhora passou a vida tentando compensar. Quantos vivem sem nunca reconhecer seus erros? Helena, emocionada. Você não deveria carregar meu sobrenome. Você carrega a minha culpa. Não, mãe. Eu carrego a sua verdade. E tenho orgulho disso. Naquela tarde, Helena escreveu uma carta para si mesma. Isabela, se você ainda existir em algum lugar, saiba que eu não esqueci. Não sei se posso ser perdoada, mas quero que saiba, você merece ser lembrada não como um túmulo anônimo, mas como uma pessoa com nome, história, e o direito de viver. Helena Martins, a idosa que confessou ter enterrado uma jovem grávida em 1962, está atualmente em prisão preventiva aguardando julgamento. A voz do apresentador ecoava em todos os canais de televisão. Na tela, o rosto envelhecido de Helena era exibido em close e seus olhos tristes, mas firmes. A notícia se espalhava como fogo. Canais no YouTube, podcasts e redes sociais reagiam, discutiam, polemizavam.
A publicação da Rede Vida teve mais de 1 milhão de visualizações em poucas horas. Nos comentários, dois lados distintos se formaram. Lado empático, ela é vítima do silêncio e da violência. Sobreviver não deveria ser crime. Vamos ao ponto, quem foi o verdadeiro assassino? Naquela época, uma empregada não tinha escolha. Helena fez o que ninguém teve coragem e disse a verdade. Lado indignado, assassinato é assassinato, não importa quanto tempo passou. Ela foi cúmplice, viveu fingindo ser uma santa. 60 anos calada e agora quer atenção? Certa manhã, Helena foi levada ao pátio da prisão para se encontrar com sua advogada. Ao passar pelo corredor, duas detentas sussurraram atrás dela. É aquela, né? Passou a vida de boazinha depois de matar. Dizem que era um anjo na vizinhança. Vai entender. Helena não reagiu. Apenas baixou a cabeça e apertou um pequeno terço no bolso do casaco. No escritório da defensora, Beatriz explicou. O julgamento preliminar oficial será na próxima semana. O Ministério Público decidiu processá-la por ocultação de cadáver e obstrução da justiça. Estou pronta, respondeu Helena sem hesitar. Mas a senhora precisa saber e a imprensa tem pressionado o tribunal. Querem mostrar que nem a idade isenta de punição. Eles não estão errados. Beatriz a encarou. A senhora não precisa assumir tudo sozinha. A senhora não matou Isabela. Mas deixei ela morrer sozinha. A senhora é a única testemunha viva. Se for condenada, a verdade morre com a senhora. Helena sorriu tristemente. Talvez a verdade também precise ser julgada. Em Porto Alegre, Daniel cancelou todas as aulas. Era professor universitário. Desde que a notícia veio à tona, os alunos cochichavam pelos corredores. O professor é filho de uma assassina. Ouvi dizer que a mãe dele enterrava gente e mesmo assim ia à igreja. Durante uma aula, uma aluna perguntou: Professor, o senhor poderia comentar sobre o caso da sua mãe? Daniel apertou os punhos. Estou aqui para ensinar. Não para explicar o que nunca me foi contado. Naquela tarde, ele voltou para Campinas. Ao chegar na prisão, recebeu a informação. Dona Helena recusou visitas da família. Daniel ficou parado, atônito. Ligou para a irmã, Clara. Você viu as notícias? A empresa inteira está em caos. Teve gente que mandou e-mail perguntando o quanto tempo de licença a filha de uma assassina precisa. Você já foi vê-la? Não tive coragem. Estou com raiva. Mas também com pena. Eu só me sinto perdido. Na cela, Helena recebeu uma pilha de cartas. Algumas de estranhos, outras de antigos alunos da época em que ela ensinava catequese. E uma, de uma senhora chamada Dona Estela, dona de uma padaria antiga em Campinas. A carta dizia: Sempre achei que você fosse a pessoa mais decente da vizinhança. Mas pelo visto, sabe fingir melhor do que imaginei. Não espere meu perdão. Helena dobrou a carta e guardou. Mas seus olhos estavam úmidos. Outra carta, de uma mulher chamada Ana Beatriz, 45 anos, dizia: Minha mãe também foi empregada doméstica. Ela nunca teve coragem de denunciar as agressões que sofreu. Eu entendo a senhora. Mas o preço do silêncio é alto demais. Desejo que encontre paz. Helena apertou a carta contra o peito. Obrigada, Ana, e obrigada por acreditar numa mulher que não teve coragem de falar. A imprensa ainda procurava antigos conhecidos de Helena. Dona Rita, vizinha de décadas, falou em uma reportagem. Não acredito. Ela cuidava do meu marido doente, sempre tão gentil com todos. O repórter perguntou: E se tudo que ela contou for verdade? Então vai me partir o coração. Porque a pessoa que admirei mentiu a vida inteira. Enquanto isso, alguns jornalistas descobriram o passado de Ernesto.
Apesar de ter morrido em 1980, registros de patrimônio e reclamações internas haviam sido encaminhados à Associação da Aristocracia por conduta imprópria com funcionários. Um pesquisador de história local, Fernando Guimarães, declarou ao vivo: "O problema é, a sociedade de 1962 não permitia que mulheres como Helena falassem. Ela era apenas uma engrenagem num sistema de silêncio. E agora, quando a máquina quebrou, todos querem queimar a engrenagem." Na cela, Helena foi informada de que havia recebido uma entrega. Era um pequeno pacote de biscoitos, um pote de geleia e uma antiga foto de família. Não havia nome do remetente. Helena abriu a foto. Era uma imagem da família tirada em 1975. Joaquim, Helena, Daniel e Clara, todos jovens, todos ainda inocentes. No verso da foto, uma única frase: "Não sabemos o que dizer. Mas ainda estamos aqui." Helena pressionou a imagem contra o peito e, pela primeira vez em muitos dias, sorriu. Naquela noite, Helena teve direito a uma ligação. Ligou para seu filho. Daniel. "Mãe. Você está com raiva de mim? Eu nem sei se estou com raiva ou se quero chorar. Por que escondeu isso de nós por tanto tempo? Porque eu tinha medo de perder vocês. Achei que podia enterrar tudo. Mas, no fim, o passado nunca fica quieto. Você continua sendo minha mãe." "Não, meu filho. Eu sou parte de um mundo errado. Mas deixei vocês crescerem em um mundo certo." Daniel soluçou. "Eu estarei no tribunal." "Obrigada, meu filho. Só de saber que você vai estar lá e já não estarei sozinha." Na cela, Helena se deitou na cama. O vento soprava através da fresta da janela. Ela fechou os olhos e sussurrou: "Isabela, e nós vamos ser ouvidas. Finalmente." Na manhã em que o julgamento oficial começou, o clima diante do Tribunal de Campinas era de comoção nacional. A polícia instalou barreiras do portão até a escadaria. A imprensa se espremia. Centenas de pessoas estavam do lado de fora, gritando palavras de ordem, alguns apoiando, outros revoltados. Lá dentro, a sala do tribunal estava lotada. No banco dos réus, Helena Martins sentava-se ereta. Usava um vestido de lã cinza desbotado. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar não evitava ninguém. O juiz Frederico entrou, observando toda a sala. "A sessão está aberta." O promotor Alberto Rocha levantou-se. "Excelência, hoje julgamos um caso sem precedentes. Uma senhora de 80 anos se apresenta voluntariamente, confessando ter participado da ocultação de um corpo há mais de 60 anos. Não discutimos coragem. Mas a justiça não pode ser adiada pelo tempo." Murmúrios atravessaram o recinto. A defensora, Beatriz, levantou-se. "Excelência, a ré não apenas se entregou, como conduziu à descoberta de uma vítima esquecida. Dona Helena não matou ninguém. Ela é uma testemunha, uma sobrevivente de uma era onde a verdade não tinha voz." O juiz assentiu. "Chame a acusada para depor." Helena levantou-se. Não usou anotações, nem desviou o olhar do púlpito. "Meu nome é Helena Martins. Em 1961, eu era empregada na casa do Sr. Ernesto Mendonça. Lá, testemunhei uma jovem chamada Isabela sendo estuprada, trancada e eventualmente morta ou deixada para morrer. Um silêncio contido tomou conta do salão. Eu a enterrei. Eu fui cúmplice. Eu me calei. Por 60 anos. E por que agora?" perguntou Frederico. "Porque estou perto da morte. E porque o choro dela nunca me deixou." O juiz permaneceu em silêncio. Alberto abriu a pasta, pronto para prosseguir, quando as portas do tribunal se abriram com força. Uma mulher de pouco mais de 60 anos, pequena, com cabelo grisalho preso num coque, entrou. "Excelência, e eu preciso falar." Os seguranças correram. "Desculpe, a sessão está em andamento." "Meu nome é Lúcia Moura", disse ela, com a cabeça erguida. "Sou filha de Isabela."
A sala explodiu. O quê? Filha de Isabela? Mas, e a vítima morreu? O juiz bateu o martelo. Ordem. Imediatamente. Frederico olhou para Lúcia. A senhora tem provas do que está dizendo? Lúcia assentiu e tirou do bolso uma carta antiga, protegida por plástico. Essa carta me acompanhou a vida inteira. Minha mãe deixou. Nela, está o nome de quem escreveu Helena Martins. Helena se levantou abruptamente. Não, e não pode ser. Lúcia olhou com um sorriso triste. A senhora colocou essa carta no bolso do casaco da minha mãe, achando que ela estava morta. E só queria que alguém soubesse que ela existiu. Achei que ela tivesse morrido. Lúcia conteve as lágrimas. Minha mãe estava apenas inconsciente quando foi encontrada. Mas ao enterrá-la, a senhora não a cobriu com terra imediatamente. Rezou. E alguém no jardim, outro empregado, viu e a desenterrou naquela noite. Ele nunca revelou o nome. Mas salvou minha mãe. O ambiente ficou pesado. Lúcia continuou. Minha mãe sobreviveu. Mas não pôde voltar. Me deu à luz num convento perto de Uberaba. Criou-me bordando panos e tocando violão em bares. E morreu de tuberculose quando eu tinha 14 anos. Helena segurou o peito e caiu sentada no banco. Graças a Deus, e ela não morreu, e ela viveu. Lúcia aproximou-se do púlpito. Não vim aqui para condenar. Vim dizer que estou viva graças à senhora. Um murmúrio emocionado percorreu a sala. Lúcia prosseguiu. Minha mãe me contou que, se não fosse pela carta, nunca teria fugido. Nunca teria coragem de me ter. Ela disse, só uma pessoa naquele inferno não virou o rosto ou ponto. Beatriz levantou-se. Excelência, o testemunho da senhora Lúcia talvez não altere a tipificação penal, mas demonstra que a motivação da ré não foi criminosa. O promotor Alberto conteve um suspiro. O juiz Frederico perguntou. Senhora Lúcia, a senhora perdoa a ré? Lúcia se aproximou de Helena, sem esperar autorização. Sou grata a ela. Helena chorou. Obrigada, filha. Obrigada por me salvar do inferno que eu mesma criei. Lúcia a abraçou. O salão permaneceu em silêncio por um segundo, depois explodiu em aplausos não do lado de fora, mas dos presentes, plateia, advogados, até um segurança enxugou as lágrimas. O juiz então solicitou um recesso de 15 minutos para avaliar a nova situação. Durante esse tempo, Helena e Lúcia sentaram-se juntas na primeira fileira. Você soube da sua mãe há muito tempo? Perguntou Helena. Desde os 23 anos. Visitei igrejas, vilarejos. Quando vi o nome Mendonça na carta, pesquisei até chegar à mansão, mas ela já estava abandonada. E sobre mim? Na carta, havia uma frase, de meu nome é Helena. Se alguém ler esta carta, diga ao mundo que eu não morri por vontade própria. Guardei essa frase como guia a vida inteira. Desculpa. Lúcia apertou sua mão. Minha mãe já perdoou. Agora é minha vez. Quando o julgamento foi retomado, o juiz Frederico levantou-se, a voz firme. Diante do novo testemunho, do motivo humanitário, da idade avançada da ré e das circunstâncias excepcionais, este tribunal decide que a ré Helena Martins receberá pena suspensa. Não cumprirá reclusão. Porém, deverá prestar serviços comunitários conforme sua saúde permitir, por 1 ano. Gritos de alegria ecoaram entre os apoiadores. Helena desabou no banco, em lágrimas. Beatriz pousou a mão em seu ombro e sussurrou. A justiça continua sendo justiça. Mas hoje, ela veio acompanhada de compaixão. Lúcia ajudou Helena a sair do tribunal, entre centenas de pessoas aguardando. Ninguém xingou. Ninguém protestou. Um menino entregou a Helena um pequeno ramo de flores de outubro. A senhora não merece ser odiada, disse ele. A senhora cumpriu sua promessa. Helena segurou a flor com firmeza e assentiu.
Lúcia lhe ofereceu o braço, e saíram juntas sob o sol da tarde. Você está bem? Perguntou Lúcia. Pela primeira vez em décadas, e sinto que estou caminhando, e não apenas me arrastando. Lúcia sorriu. Vamos jantar juntas? Helena riu uma risada verdadeira, plena, pela primeira vez em mais de meio século. Naquela tarde, após deixar o tribunal, Helena sentou-se num banco de praça perto da igreja de Santa Ana, segurando a flor de outubro dada pelo menino. Lúcia se sentou ao lado e lhe entregou um copo de suco de laranja. Tome, você ainda tem um longo caminho de cura. Cura? Helena sorriu de leve. Não sei se nessa idade ainda se chama de cura. Claro que sim. Acho, e que talvez você esteja apenas começando a viver. Helena olhou para a fileira de árvores, com o sol filtrando por entre as folhas. Hoje eu vi Isabela sorrindo sob a luz do sol. Lúcia assentiu. Minha mãe também está sorrindo. Houve um momento de silêncio. Então Helena falou. Tem algo que você ainda não sabe. Sobre o Sr. Ernesto. Eu sempre quis saber a verdade. Minha mãe nunca contou os detalhes. Talvez para não alimentar o ódio dentro de mim. Ele não feriu apenas Isabela. Em 1958, ele fez algo semelhante com outra empregada. Mas aquela mulher se suicidou logo após ser demitida. Você sabia disso? Raimundo me contou. Mas ninguém ousava falar. Ernesto era protegido por todo um sistema, da polícia local, a elite aristocrática, até o padre da região. Lúcia apertou com força o copo de água. Ele morreu tranquilamente em sua cama, sem pagar por nada. Já desejei que ele fosse amaldiçoado. Mas agora penso, o maior castigo dele foi deixar para trás uma cova silenciosa e ir ver o mundo desenterrando aquilo que ele quis esconder. Lúcia assentiu, e murmurou. E deixar para trás uma filha e sem pai, sem mãe. Helena virou-se, os olhos marejados. Mas você cresceu e se tornou uma mulher maravilhosa. Graças à minha mãe. E, em parte, graças a você. Na manhã seguinte, Helena e Lúcia foram juntas ao antigo cemitério de Itabira, onde a prefeitura preparava uma área para reenterrar os restos mortais não identificados que haviam sido recuperados. Uma sepultura nova fora construída. A lápide dizia: Isabela Moura 1942-1962. Uma mulher que não foi esquecida. Helena ajoelhou-se, colocou um ramo de flores de outubro sobre o túmulo, e sussurrou. Eu cumpri a promessa. Você não está mais sozinha na escuridão. Lúcia estava atrás dela, pousando a mão em seu ombro. Minha mãe esperou por você. Eu acredito nisso. Helena retirou um antigo rosário feito à mão por Isabela há muito tempo, já amarelado, e o pendurou em um galho da árvore próxima. Não sei quanto tempo mais tenho de vida. Mas a cada manhã, acordarei sabendo que você descansa onde deveria. Lúcia, com a voz embargada. Ainda temos tempo. Eu cuidarei de você. Helena balançou a cabeça e sorriu de leve. Não preciso de cuidados. Vivi o suficiente para reconhecer quando finalmente sou liberta. Uma semana depois, Helena foi convidada para um encontro especial no auditório da juventude da cidade. O tema, como romper o silêncio. Ela subiu ao palco, as mãos ainda um pouco trêmulas. Ao seu lado, estavam Lúcia e a doutora Beatriz. O moderador perguntou. Dona Helena, se a senhora pudesse dizer apenas uma coisa aos jovens de hoje, o que seria? Helena olhou para a plateia lotada. Muitos estudantes, mulheres mais velhas, algumas freiras. Nunca deixem o medo transformá-los em cúmplices. Um forte aplauso ecoou. Ela continuou. Não conto essa história para ser vista com pena. Conto para que todos saibam, a verdade nunca morre. Ela apenas dorme. E quando acorda, ela pergunta, onde você estava quando me enterraram viva? A sala ficou em silêncio. Lúcia avançou e completou. E se você foi uma vítima, não deixe o silêncio te matar uma segunda vez.
No dia em que Helena completou seu serviço comunitário, ela escolheu visitar um orfanato e se tornar leitora para as crianças. A diretora, Dona Eliane Rios, a questionou. Tem certeza? Muitos vêm uma vez e nunca mais voltam. Helena sorriu. Passei 60 anos em silêncio. Agora quero contar histórias para as crianças que ninguém ouve. Eliane a olhou, emocionada. Que tal começar com um conto de fadas? Helena balançou a cabeça. Não. Quero começar com uma história real. Sobre uma moça chamada Isabela. Numa tarde, enquanto Helena tricotava no pátio dos fundos da igreja, Daniel e Clara, seus 2 filhos, vieram visitá-la. Pela primeira vez, depois de tudo. Mãe, Clara se sentou ao lado dela, me desculpa por ter ficado em silêncio por tanto tempo. Helena segurou a mão da filha. Eu também me calei por muito tempo. Estamos quites. Daniel, de pé, acrescentou. Contei sua história aos meus alunos de humanidades. Eles disseram que tenho sorte de ter uma mãe que assumiu suas responsabilidades. Helena riu. Você ousa me chamar de exemplo? Não. Eu te chamo de humana. Os 3 se abraçaram. O sol da tarde tingia de dourado todo o pátio. Naquela noite, Lúcia levou Helena de carro pelas estradas rurais de Itabira. Está cansada? Não. Estou vivendo os dias mais tranquilos da minha vida. Já pensou em escrever um livro sobre tudo isso? Pensei em deixar isso para você escrever. Lúcia riu. Vou chamar de O Choro no Jardim dos Fundos. Chame de O Silêncio, nunca mais. É isso que importa. Helena olhou para os campos de oliveiras em plena estação. O vento passava por seus cabelos como um sussurro da natureza. Ela murmurou. Agora, e posso morrer em paz. Lúcia virou-se para ela. Você não pode morrer tão cedo. Ainda nem cozinhei nada para você. Helena riu alto, depois segurou a mão de Lúcia. Obrigada, por ter vindo. Obrigada a você, por ter vivido. Na manhã seguinte, no diário de Helena, havia uma pequena anotação. 14 de abril, sol bonito, como se fosse a primeira vez que o vejo. Lúcia disse que o céu está azul porque Isabela finalmente descansa em paz. Eu acredito nisso. Fui perdoada. E perdoei a mim mesma. A história de Helena Martins é um lembrete profundo de que o silêncio diante do mal é cumplicidade. Por mais pesado que seja o passado, a coragem de encarar a verdade é sempre o caminho para a libertação interior. A justiça pode tardar, mas a compaixão, o perdão e o arrependimento sincero ainda têm valor quando escolhemos levantar a voz. Cada gesto, por menor que seja, em nome da verdade e da empatia, pode salvar uma vida. Nunca deixe o medo apagar a sua consciência. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.